O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Ficai atentos, para não praticar a vossa justiça na frente dos homens, só para serdes vistos por eles. Caso contrário, não recebereis a recompensa do vosso Pai que está nos céus. Por isso, quando deres esmola, não toques a trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem elogiados pelos homens. Em verdade vos digo, eles já receberam a sua recompensa. Ao contrário, quando deres esmola, que a tua mão esquerda não saiba o que faz a tua mão direita, de modo que a tua esmola fique oculta, e o teu Pai, que vê o que está oculto, te dará a recompensa. Quando orardes, não sejais como os hipócritas que gostam de rezar em pé, nas sinagogas e nas esquinas das praças, para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo, eles já receberam a sua recompensa. Ao contrário, quando tu orares, entra no teu quarto, fecha a porta e reza ao teu Pai que está oculto, e o teu Pai, que vê o que está escondido, te dará a recompensa. Quando jejuardes, não fiqueis com o rosto triste, como os hipócritas. Eles desfiguram o rosto, para que os homens vejam que estão jejuando. Em verdade vos digo, eles já receberam a sua recompensa. Tu, porém, quando jejuares, perfuma a cabeça e lava o rosto, para que os homens não vejam que tu estás jejuando, mas somente teu Pai que está oculto, e o teu Pai, que vê o que está escondido, te dará a recompensa. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Num tempo de silêncio, rezemos em nosso íntimo, invoquemos do Espírito Santo o auxílio, para que por ele alcancemos a graça de compreender essa palavra e sermos conduzidos à alegria da Páscoa, orientados por esses passos que Jesus nos apresenta. Rezemos. Amém. Irmãs e irmãos, iniciamos hoje um caminho para a Páscoa. A Quaresma só tem sentido se for vivida, assumida como um itinerário para a celebração do mistério pascal de Cristo, que particularmente acentuamos na celebração do Domingo de Ramos e depois Quinta-feira Santa, Sexta-feira da Paixão, Sábado Santo e Domingo da Páscoa. Se a gente olha para a Quaresma apenas como um tempo de práticas de piedade, de devoção, de penitência, deslocado daquela centralidade do mistério pascal de Cristo, esta prática quaresmal não passa de um conjunto de piedades esvaziadas do sentido. A carta de Paulo, na segunda leitura, a segunda carta aos Coríntios, Paulo diz o que acontece nesse mistério em que celebramos agora, daqui para a Páscoa. A centralidade é esta: aquele que não cometeu nenhum pecado, Deus o fez pecado por nós. Isso faz-nos necessariamente olhar para a cruz.
Aquele que não cometeu nenhum pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele nós nos tornemos justiça de Deus. Depois Paulo exorta no capítulo 6, versículo 1, como colaboradores de Cristo, nós vos exortamos a não receberdes em vão a graça de Deus. Seguramente não tem nada mais doloroso do que uma pessoa que tem práticas religiosas de devoção, de piedade, de caridade, de penitência, mas que vive recebendo em vão a graça de Deus. No Evangelho, Jesus apresenta 3 critérios para que nós não recebamos em vão a graça de Deus. Vamos lá? Você tem aí no seu folheto, e número 9, e aquilo que a gente já tem percorrido nos domingos anteriores, nós estamos aqui, Mateus capítulo 6, versículos 1 a 6, 16 a 18. Está dentro dos domingos anteriores que vimos, esse ensino de Jesus está dentro do Sermão da Montanha. O conjunto dos ensinos dele no Sermão da Montanha. E Jesus usa palavras muito duras para avaliar nossa prática de oração, de caridade e de penitência, o jejum. Tomemos, pois. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: ficai atentos para não praticar, leiam, a vossa justiça na frente dos homens. Jesus usa a expressão não praticar a vossa justiça. Essa expressão acompanhou-nos nos domingos anteriores, desde as bem-aventuranças. Os que têm fome e sede de justiça, os perseguidos por causa da justiça. Agora Jesus diz: cuidado, ficai atentos para não praticar a vossa justiça na frente dos homens. Em que consiste essa justiça? Consiste nas práticas espirituais, religiosas, nossas, que, segundo nossa compreensão, constituem um fazer a vontade de Deus, praticar o que Deus quer. Ele vai apresentar 3 elementos do que Deus quer. Mas tão importante quanto saber o que Deus quer de nós é perguntar como nós devemos praticar o que Deus quer de nós. O que é tão importante quanto o como praticamos. Praticar a vossa justiça na frente dos homens, continua o texto, só para ser desvistos por eles. Continuemos juntos, caso contrário, não recebereis a recompensa do vosso Pai que está nos céus. Uma prática para ser vistos. Nós, cristãos, nunca fomos tão expostos como nos tempos de hoje. O advento das novas tecnologias de comunicação, o poder que a gente tem de todo mundo ter à mão um meio de comunicação e poder transmitir ao vivo o tempo inteiro o que faz, deu-nos a oportunidade da gente apresentar a vida da gente o tempo inteiro com um único objetivo: fazer as coisas e mostrar apenas para sermos vistos. O que é que isso pode trazer de prejuízo para nós? 3 exemplos. Versículo 2. Por isso, quando deres esmola, não toques a trombeta diante de ti. Leamos, como fazem os hipócritas nas sinagogas, firma a igreja, e nas ruas, para serem elogiados pelos homens. Para serem elogiados. Os hipócritas que praticam uma justiça, dão esmola e ainda tocam a trombeta
para que todos olhem para serem elogiados. Se Jesus estivesse falando aqui para nós hoje, ele diria, ao invés de tocar a trombeta, ele diria o quê? Não faça foto, não faça vídeo para pôr na internet da caridade que você está praticando. Não faça propaganda. Não transforme um ato de solidariedade sua com os bens que você tem, indo ao encontro do outro que é privado, que passa por necessidade. Não transforme isso em elogio para você. Porque o elogio mata o bem que você fez, porque o elogio para você tira a centralidade, que é a situação de sofrimento do irmão que você socorre. Quando a situação de sofrimento desaparece e você aparece, e as pessoas ficam mais impactadas com o seu heroísmo e te elogiam, e as pessoas não refletem sobre os problemas graves do irmão que sofre, da pessoa que precisa de ajuda. Este ano, concretamente, nós podemos trazer presente o tema da campanha da fraternidade, fraternidade e moradia. A esmola, domingo que vem a gente vai ver as 3 tentações. A sequência desse evangelho de hoje está intrinsecamente ligado às 3 tentações. A esmola, ela tem a ver com a forma como cada um de nós lidamos com os bens que nós temos e em que esses bens nos potencializam para enxergar o sofrimento e a necessidade dos outros, e esses bens que nós conquistamos se tornam também instrumentos de alívio para o sofrimento do outro. Um exemplo concreto. Os bens materiais não são tratados na Bíblia como um mal, mas podem se tornar fonte de muita coisa ruim para a nossa vida. Você tem sua casa, você mora, se é sua ou se é de aluguel. É uma bênção ter a casa sua, não é? Como é que você usa esse bem? Como você cuida desse bem? Como você faz da sua moradia, da sua habitação, um dom de Deus para você, que te descansa, te restaura, te dá um sentimento de proteção, de privacidade, de dignidade? Como é que você lida com a moradia como uma bênção para você? E a partir daquela bênção que você tem, hora outra, lá na sua casa, você reflete, por exemplo, quantas são as pessoas que no Brasil não têm moradia? Segundo os estudiosos e as diferentes correntes de estudo e pesquisa, por que faltam moradias, tantas moradias? Qual é o problema? Qual é, de verdade, o problema que num país tão grandioso e tão rico como o nosso, faz a gente ter um percentual tão grandioso de pessoas que não têm onde morar? É apenas desorganização delas, ou incapacidade de gestar os bens que elas podem ter? Mas mesmo assim, o que você faria para ajudar uma pessoa a aprender a cuidar de uma casa dela? Você cuida e usufrui da sua casa. Sabe ajudar as pessoas a cuidar e usufruir da casa que tem? O bem, ele pode se tornar uma maldição e não uma bênção, quando os bens deste mundo tiram de mim a capacidade de reflexão
e de compromisso com quem não tem os bens que eu tenho. E ainda, tendo-o, eu o transformo apenas em instrumento de hipocrisia. Cuidado! Quando deres esmola, não toques a trombeta diante de ti como fazem os hipócritas. Nas sinagogas e nas ruas. Na sinagoga, minha gente, é o mesmo que na igreja. Jesus está dizendo que quando nós na igreja praticamos a caridade e transformamos a caridade em foto e vídeo e prestação de contas para que todo mundo elogie a nós mesmos, esta encenação não passa de hipocrisia religiosa. Você tem consciência de em que medida você também tem práticas hipócritas na sua forma de relacionar com as pessoas e de ajudar as pessoas? Dá conta de perceber em que medida precisa libertar-se dessa hipocrisia na forma de ajudar os outros, ainda que essa ajuda não seja ir lá na fronteira, socorrer quem está em situação extrema de sofrimento, mas ainda que esta esmola seja ajudar a cuidar da sua própria família, do seu pai idoso, da sua mãe idosa, de algum enfermo que precisa de você na família. Você faz as coisas e aguarda elogio, ou ao fazer o bem para os outros, reserva isso, que a tua mão esquerda não saiba o que a tua mão direita faz. Nem o seu próprio corpo corre informação de uma mão para outra o bem que você está fazendo. Que a tua esmola fique oculta, e o teu pai que vê o que está oculto te dará a recompensa. Na verdade, nós cristãos nem deveríamos praticar a caridade e a esmola. Os homens e as mulheres mais santos que eu conheci em minha vida, e conheço, que ajudam e praticam a caridade, eles não fazem esperando que o Pai que está no céu dê recompensa. Os mais retos e santos o fazem porque dizem: eu não quero nada em troca. Poder fazer o bem já é uma grande recompensa. Tem diferença? Tem? Poder fazer o bem já é a grande bênção para a minha vida. E não acumular elogios. Portanto, a primeira sentença: não receber a graça de Deus em vão. Não receba os bens de Deus que você tem, ainda que esses bens sejam frutos de sua luta, de seu trabalho, de seu esforço, ou da herança de alguém da família, mas não receba em vão esses bens que você tem. Transforme esses bens em dons para ajudar quem precisa, em bênção para cuidar bem de você. Primeira sentença. Segunda sentença, que não é menos exigente. Versículo 5. Quando orardes, não sejais como os hipócritas que gostam de rezar em pé nas sinagogas e nas esquinas das praças. Vamos ler juntos? Para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo, eles já receberam a sua recompensa. Ao contrário, quando tu orares, leiamos: entra no teu quarto, fecha a porta e reza ao teu pai que está oculto. E o teu pai que vê o que está escondido, recompensa. Eu e os bens, eu e o meu próximo, a esmola. A oração, eu e Deus. Rezar é fazer o ser humano se tornar um eco da voz de Deus. Rezar é fazer ecoar em mim permanentemente a voz de Deus e me conduzir por este mundo como alguém preenchido da voz de Deus. Rezar
mais do que um ato, um monólogo, em que eu falo, reclamo, ou louvo, agradeço, rezar é um ato de liberdade diante de Deus. O Pai vê, o Pai ouve, o Pai fala, o Pai educa, o Pai conduz. Cristo é por excelência o modelo da oração. Como ele reza? Bento XVI, numa pregação maravilhosa, diz que a oração de Cristo alcança o seu ápice na cruz, quando ele diz, Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. Pai, perdoa-lhes, não sabem o que fazem. Rezar é recorrer unicamente a Deus e não ao gosto, não ao elogio e ao aplauso humano. Não sejais como os hipócritas que gostam de rezar em pé, nas sinagogas e nas esquinas das praças, para serem vistos. A sua prática religiosa conduz as pessoas que convivem com você a pedirem de você, a desejarem que você as ajude a alcançar uma amizade e uma intimidade tão grande com Deus, ou a sua prática religiosa faz as pessoas apenas te elogiarem pelo jeito que você reza? Sua prática religiosa faz de você um instrumento e mediação para conduzir as pessoas para Deus, ou sua prática religiosa conduz o olhar das pessoas em você e param em você? Essa é a pergunta. Nós estamos numa sociedade da fachada. Nós estamos numa sociedade pavorosamente marcada por uma carência de elogio. As pessoas praticam a caridade e rezam e postam na internet e toda hora vão lá e olham para ver quantos já elogiaram, fizeram um comentário e deram um like, porque as pessoas andam infantilizadas e precisando toda hora de um mimozinho, de um elogio estúpido. Nós estamos cada vez mais infantilizados e adoecidos por isso. Eu e o próximo, eu e os bens, a esmola. Eu e Deus, Deus e eu, a oração. Vamos à terceira? Versículo 16. Quando jejuardes, não fiqueis com o rosto triste, como os hipócritas. Eles desfiguram o rosto, para que os homens vejam que estão jejuando. Em verdade vos digo, leiamos: eles já receberam a sua recompensa. Tu, porém, quando jejuares, leiam: perfuma a cabeça e lava o rosto, para que os homens não vejam que tu estás jejuando. Para que não vejam, ao contrário de ver e elogiar, e ficar toda hora falando, estou fazendo jejum, para que os homens não vejam que tu estás jejuando, mas somente o teu Pai que está oculto. Leamos: e o teu Pai que vê o que está escondido, te dará recompensa. Pronto. O jejum tem a ver, agora, eu comigo. Preste atenção na sequência pedagógica. A esmola, eu e o meu próximo que necessita das coisas, eu e os bens que eu possuo, como eu faço uso. A oração, eu e a relação com Deus e Deus comigo. O jejum, eu comigo. Como é que eu lido com os meus desejos, com as minhas vontades, com as minhas necessidades básicas? Hoje em dia, está uma coisa avacalhada. Jejuar, minha gente, é privar-se do necessário, do alimento para o corpo. As pessoas pensam que no tempo da quaresma elas estão fazendo penitência porque estão deixando de praticar hábitos supérfluos ou vícios
Fiquei sem fumar a quaresma inteira, parei de beber a quaresma inteira. Se isso te faz mal, não tem virtude nenhuma. O jejum, ele é o privar-se do necessário, do essencial para o corpo. Cada um deve saber qual é a medida do seu jejum pela atividade que exerce ao longo do dia. Mas o jejum é, eu diminuo o volume dos meus alimentos, ou omito alguma ou algumas refeições ao longo do dia, para que, conduzindo o meu corpo a reagir e a dar-me toda hora a informação de que estou com fome, estou com moleza, ou por vezes estou inquieto e até irritado, essa privação do alimento, ela me faz fazer perguntas mais profundas. Espera aí, eu estou tão mal porque não tomei uma refeição ou privei-me de 2 refeições? Se eu fico assim, não almoçando, como é que eu fico não rezando, não praticando a caridade? O jejum, ele educa os sentidos todos, meu comigo mesmo. A fome, o desconforto, a fraqueza, tudo que faz o corpo mudar por falta do alimento, deve pedagogicamente nos fazer questionar o que eu necessito para viver melhor. Só comida? Só dieta saudável? Também. Mas e a minha relação com as outras coisas que eu precisava cuidar mais e sentir-me necessitado delas, como eu sinto-me necessitado de alimento? Que outros tipos de alimento não posso negligenciar mais? Já vimos a esmola, a relação com os bens, o próximo, a relação com Deus. Todos os tipos de coisas que me dou por necessitado, elas alimentam em mim vontades, desejos e ambições, estimulam-me a ficar mais íntimo de Deus e mais em comunhão com o meu próximo, ou as coisas que eu dou para mim, dizendo que eu preciso disso, fazem-me afastar de Deus, do meu próximo e até de mim mesmo. Estão entendendo? Jejum, portanto, não é passar a quaresma sem comer chocolate, sem comer doce. Jejum é privar-se do necessário para dar ao corpo a oportunidade pedagógica da busca do autodomínio, da busca da moderação, da busca do essencial, que pode até ser uma dieta saudável, por que não? Mas ainda assim é muito pouco. Tem gente que diz, na quaresma eu não fumo, não bebo, não como certos tipos de doce, não como certos tipos de bolo, não como tal coisa. Jejum não é isso não. Jejum é uma prática pedagógica espiritual de renúncia, vou repetir pela 1ª vez, privar-se do necessário para o corpo, para ativar em mim a consciência de outras coisas que eu deveria descobrir e devo descobrir pelo jejum, que eu preciso buscar mais. Por exemplo, mais humildade, mais mansidão, mais paciência, mais honestidade, mais santidade, mais conversão, mais disciplina na oração. Passou perfume na cabeça, lavou o rosto e passou o dia mais feliz do mundo sem comer nada. Aí está no caminho certo. Ficou toda hora falando, não estou bem porque hoje eu estou em jejum, matou o jejum. Transformou-o em ato para que os homens vejam que tu estás jejuando. Olhe para a cruz.
Domingo que vem nós vamos ver Jesus no deserto, 40 dias e 40 noites, em jejum e oração, preparando-se para dar a maior esmola que ele jamais, que ninguém jamais deu. A maior esmola que Jesus deu, e a palavra no original, esmola é esmolar-se. Lembra do símbolo do pelicano? O próprio Cristo na cruz. Esmola é dizer o que ele diz na quinta-feira santa. Amanhã, quando eu estiver sendo sacrificado na cruz, eu digo a vocês: tomai e comei, isso é meu corpo, tomai e bebei, isso é meu sangue. Esmola é dar-se. O que adianta você dar dinheiro para o pobre, se você não tem meia hora de paciência para escutar seu pai, sua mãe idoso? Que adianta? Que adianta o seu bolso alcançar a vida dos outros, se a esmola que você dá para o pobre não educa você a esmolar-se, a tirar de si, a tirar a si mesmo e dar-se ao outro? É infinitamente mais. Bento, e eu termino aqui. A esmola, a oração e o jejum caracterizam o judeu que respeita a lei. Ao longo da história e do tempo, estas prescrições que tinham na lei de Deus sofreram uma corrosão pela ferrugem do fundamentalismo religioso, o fundamentalismo exterior. Ou até se tinham transformado num sinal de superficialidade. Jesus põe em evidência, nessas 3 obras de piedade, uma tentação comum: puxar os olhos de todos para nós mesmos e não puxar-nos a nós e a todos os outros para Deus, para Jesus, que esmola-se na cruz por nós, para que nós não recebamos a graça de Deus em vão. Fixe o seu olhar na cruz e faça o seu propósito de como é que você vai organizar essa quaresma com a prática da esmola, da oração e do jejum. Fale com Jesus, fixe o olhar na cruz e devagar vá fechando os olhos e por um tempo de silêncio, fale com Ele e se proponha a receber daqui um pouco a cinza sobre você e a escutar de Jesus o convite: não receba a graça de Deus em vão. Não tenha uma prática religiosa de fundamentalismo religioso externo, de fachada. Não esvazie a sua prática religiosa, atraindo os olhares das pessoas por você e por suas ações. Escute Jesus te dizer isso. Não receba a graça de Deus em vão. A sua vida, os bens que você tem, a relação com Deus na oração. Não desperdice isso. Incline a sua cabeça, feche os olhos e faça o seu propósito com Jesus de fazer da quaresma a grande renovação da sua vida. Fale com Ele. Renova-me, Senhor Jesus. Já não quero ser igual. Renova-me, Senhor Jesus.
porque tudo que há dentro do meu coração Fiquemos de pé, precisa mais de ti. estendendo as mãos para a cruz, cantemos, porque tudo que há, Porque tudo que há dentro de mim precisa ser mudado, Senhor. Porque tudo que há dentro do meu coração precisa mais de ti. irmãs e irmãos, supliquemos a Deus Pai que se digne abençoar com a riqueza de sua graça estas cinzas que vamos colocar sobre as nossas cabeças em sinal de penitência. Ó Deus, que vos deixais comover pelos que se humilham e vos reconciliais com os que reparam suas faltas. Inclinai com bondade o vosso ouvido às nossas súplicas. Derramai propício a graça da vossa bênção sobre os fiéis que vão receber estas cinzas e sobre estas cinzas, para que, prosseguindo na observância da Quaresma, mereçam chegar de coração purificado à celebração do mistério pascal do vosso Filho, que vive e reina pelos séculos dos séculos. Amém. Nós vamos agora proceder o rito, nós vamos colocar as